Novas revelações, quer dizer, vai vindo todo dia aparece alguma coisa daqueles trilhões, aqueles terabytes dos arquivos do Jeffrey Epstein que estão sendo liberados pelo Departamento de Justiça americano. Está sendo um arraso, não só na política doméstica americana, a gente já tratou disso aqui várias vezes, mas um arraso em termos do quadro que isso daí apresenta de uma elite cosmopolita internacional. Talvez um dos assuntos mais relevantes em relação a isto e todas as teorias ao redor. Agora, tem um detalhe, o presidente Donald Trump disse à polícia, e isso lá atrás, no começo dos anos 2000, que todo mundo sabia do que Epstein fazia. Confira. Segundo o documento, Trump agradeceu o trabalho da polícia que, à época, investigava a conduta de Epstein. O republicano teria feito a ligação por volta de 2006. A revelação consta do depoimento de um ex-chefe da polícia do condado de Palm Beach. Trump tem insistido na versão de que se afastou de Epstein no início dos anos 2000, além de ter criticado a liberação dos arquivos. A Casa Branca não confirma a veracidade da informação, mas diz que ela corroboraria a versão do presidente americano. Além de Trump, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, também está no meio do furacão Epstein. Lutnick enviou e-mails planejando uma visita à ilha de Epstein em 2012. Lutnick disse que tinha rompido relações com o empresário em 2005. Agora confirmou o encontro, mas afastou a ideia de qualquer relacionamento com Epstein. So 6 years later, I met him, and then a year and a half after that I met him, and never again. Probably the total, and you've seen all of these documents, of these millions and millions of documents, there may be 10 emails connecting me with him, probably about 10 emails connecting me with him over a 14-year period. A fala não convenceu a oposição, que insiste para que o secretário deixe o cargo. O governo americano não é o único abalado pelo escândalo. No Reino Unido, o primeiro-ministro Keir Starmer sofre pressão no cargo. Em setembro, Starmer precisou demitir Peter Mandelson, embaixador do país nos Estados Unidos, devido a laços com Epstein. Mandelson compartilhou arquivos confidenciais do governo com o empresário em 2009, quando era secretário de Comércio. Starmer admitiu que sabia do relacionamento entre Mandelson e Epstein, mas destacou que o embaixador mentiu sobre a sua proximidade com o magnata. Para piorar, 2 importantes assessores pediram demissão, admitindo ter recomendado a indicação de Mandelson. Aliado de Starmer, o líder escocês Anna Sawar se juntou ao coro que pede a renúncia. Starmer promete resistir. I will never walk away from the mandate I was given to change this country. I will never walk away from the people that I am charged with fighting for. And I will never walk away from the country that I love. O gabinete do primeiro-ministro da Eslováquia também foi atingido. O conselheiro de Segurança Nacional Miroslav Lajčák pediu demissão após documentos revelarem uma troca de mensagens com Epstein, na qual o magnata prometia mulheres a ele. Na Noruega, parte da população questiona se a princesa herdeira Mette-Marit tem condições de se tornar rainha, depois de documentos mostrarem uma relação amigável entre ela e Epstein. André, o que eu vou falar agora tem um bocado de ironia, tá? Então o Maga tinha razão. Os Estados Unidos em particular e o mundo em geral, governados por uma rede de pedófilos? Pois é, eu acho justamente nessa linha, contextualizar um pouco esse caso na história recente da política mundial. Eu faria duas colocações nesse sentido. Primeiro, nós vivemos um momento político, em termos sociais, culturais, em vários países, definidos na última década, mais ou menos, pela normalização de teorias da conspiração, né? Várias maluquices e tal. Acontece que, nesse caso, batemos de frente com uma conspiração de fato, documentada, que liga essas elites mundiais, econômicas, feito nós vimos na reportagem. Eu diria que eu colocaria que é importante, no entanto, não usar esse caso comprovado dessa conspiração de gente muito poderosa como ponto de partida para outras teorias de conspirações. Por exemplo, ilações antissemitas que estão surgindo por aí,
né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nesse caso, é uma conspiração de fato, mas, né, tem que ser analisado em seus próprios termos. Segunda colocação que eu faria, considerando outra dimensão da política global nos últimos anos, é o fenômeno dos protestos de rua. E o que me surpreende um pouquinho é o fato de que aqui temos uma conspiração de fato, com personagens conhecidos, e que isso ainda não catalisou manifestações do porte que nós vimos, por exemplo, na Primavera Árabe, no Brasil, claro, devido com as proporções devidas, mas nós ainda não estamos vendo isso mobilizar as pessoas nas ruas. Talvez isso irá acontecer, mas ainda não. O André tem uma lembrança importante aí do tipo de maluquice que sai disso. Quando ele menciona a questão do antissemitismo, Epstein é um nome judeu, e praticamente em alguns setores, inclusive desses setores do MAGA, se ressuscitam os protocolos de Sião, se ressuscitam teorias conspiratórias sobre a atuação de judeus do século XIX produzidos pela polícia política do czar na Rússia, que são repetidos ainda por alguns doidos malucos, porém criminosos, que saem e agora olham para esse escândalo e veem confirmado aquilo que eles sabiam de pior, rituais satânicos das elites, esses cosmopolitas totalmente ecumênicos, porque a gente vê lá um Chomsky, um guru das esquerdas, junto com Steve Bannon, um guru da direita, sentados junto com Epstein, dialogando, só que não era exatamente a questão que eles tratavam. O que esses, digamos, documentos trazem de linha muito geral, aí a gente vai para a natureza humana, é que quando junta sexo, dinheiro e poder, é um arraso. É um magnetismo, né? O magnetismo é muito forte. Que é o que o Epstein traz, sexo, dinheiro e poder. Essa é a rede. Eu fiquei muito chocado com o Chomsky dizendo que havia um exagero, né, nessas denúncias de abusos contra mulheres e tal, né? Uma figura que defende os direitos humanos, né? Enfim. Para vender livro. Bom, mas voltando à sua pergunta para o André, quer dizer, essa seita QAnon, né, que afirmava ou afirma que os democratas fazem parte de uma rede de pedófilos e que o Trump é um anjo que veio salvá-los, ela tem como uma expoente a deputada Marjorie Taylor Greene, da Geórgia, republicana, que é também uma expoente do MAGA, né? E ela foi lançada pelo Trump no meio do primeiro mandato dele, em 2018, para ser deputada pela Geórgia. E aí ela foi uma das pessoas do Partido Republicano que lideraram aquela rebelião contra o Trump, porque ele, na campanha de 2024, ele prometeu abrir os arquivos Epstein, e em 2005 ele começou a tergiversar sobre isso e ordenou ao Departamento de Justiça dele que não fizesse isso. E ela se rebelou contra isso. E, no entanto, assim, o que os arquivos Epstein mostram é que se existe uma rede de pedofilia, ela definitivamente não é restrita a pessoas do Partido Democrata, embora haja expoentes, né, envolvidos pelo Epstein, como é o caso do casal Clinton, e definitivamente o Trump não é o anjo que veio salvar as crianças dessa rede, porque ele, como ficou revelado hoje, né, lá no início dos anos 2006, né, ele falou para um chefe de polícia na Flórida que realmente o caso Epstein era um caso muito grave, que precisavam olhar muito para a Ghislaine Maxwell, que é cúmplice do Epstein, e num telefonema só, quer dizer, ele demonstrou que ele tinha conhecimento sobre essa história e não fez nada mais do que esse
telefonema, aparentemente, né? Do ponto de vista ideológico, André, talvez até hoje a gente esteja vivendo as consequências da crise de 2008. A grande crise financeira internacional de 2008, eu não estou falando dos aspectos técnicos dela. Que tipo de produtos foram reempacotados e vendidos e revendidos num sistema praticamente sem controles, mas pelo fato de os poderosos terem sido salvos com dinheiro do público. O chamado moral hazard, como se fala em inglês, as barreiras ética-morais, elas ficaram de lado diante da necessidade de evitar um colapso do sistema financeiro, e isso foi feito numa longa campanha dos bancos centrais, que deixou, do ponto de vista ideológico, me parece, nos Estados Unidos, uma sequela gravíssima, que é a das redes internacionais de negócios e business, esse networking internacional, e o seu completo desligamento do que é a realidade do que nos Estados Unidos eles chamam do working class. Para eles é a classe média, aqui no Brasil seria a classe trabalhadora, nos Estados Unidos a classe média. Epstein parece estar confirmando exatamente isso. Pois é, eu acho que esse caso, eu concordo com as colocações de vocês sobre essa palavra ecumênica, né? É um caso ecumênico que envolve os dois grandes partidos. É claro, nos Estados Unidos, a política se define pela atuação de dois partidos, os democratas e republicanos. E esse caso, enfim, inclui os dois, né? Eu acho que é por isso que há uma divergência no tratamento desse caso eleitoreiro, que o Trump, feito vocês colocaram, né, durante a campanha, ia revelar tudo, doa a quem doer. Aí chega no poder e o jogo do político eleito é diferente do político que está tentando ganhar a eleição, né? Então, eu acho que, feito eu dizia, nós ainda não vemos decorrer desse caso grandes manifestações. Eu acho que é justamente por ele ser um caso tão ecumênico. Não há vilões, claro, de um lado e heróis do outro. E isso dificulta, eu acho, a utilização desse esquema criminoso para o benefício de um lado ou outro, porque os dois têm grandes figuras envolvidos. Então, não me surpreenderia, se eu acho que você ia nessa linha, Vac, se esse caso continuasse a alimentar uma política antissistema, né? Daqui a pouco tem eleição de novo presidencial nos Estados Unidos, em 3 brevíssimos anos. Eu acho que esse caso não vai sair da pauta. A própria Marjorie Taylor Greene, que o Lorival colocou aqui, rompeu mais ou menos com o Trump, e não porque ela vai se aposentar, eu acho que ela vai continuar sendo uma figura política. Essa dinâmica que o caso Epstein tipifica, eu acho que dessa divisão, né, dos que estão dentro do poder se protegendo, esquerda, direita, tanto faz, mas se protegendo, e os de fora, a grande maioria, olhando tudo isso com raiva e indignação. Essa dinâmica, concordo, acho que 2008 continua a colocar essa sombra sobre a política nos Estados Unidos, e, de novo, é um fenômeno global. O caso é particular dos Estados Unidos, Jeffrey Epstein e tudo mais, mas com dinâmicas reconhecíveis em vários países que ainda estão sendo insuflados pela direita e esquerda populista em várias direções, por várias razões. Então, eu acho que por isso que esse caso chama tanta atenção internacional, não só porque envolve figuras internacionais, mas também dinâmicas políticas que estão, de uma forma ou outra, moldando a política local em vários países, e não vejo isso dissipando em breve, não. Eu queria muito ouvir você sobre isso, Lorival. Que o ponto que o André está levantando me parece relevante, porque ele joga o nosso olhar para um horizonte um pouquinho mais abrangente. O que o André está dizendo para nós é o seguinte: se a gente tirar os nomes disso daí, seja a Chomsky, seja a Ike Batista aqui no Brasil, seja a princesa lá na Noruega, seja o Bill Gates, seja o Clinton, seja o secretário do Comércio Lutnick, nós estamos vendo uma grande corrente nas principais democracias liberais, sob a sombra de algo estranho e pesado que se articula sem que as pessoas entendam como, em prol de um sistema que elas entendem como falho, gasto, corrupto, desmoralizado e decadente. Então, nesse sentido, o escândalo Epstein ele é muito mais
um atestado do espírito da nossa época, e não vamos nos livrar dele, porque não importam os nomes, mas importa aquilo que os historiadores chamariam grandes correntes, que nos carregam e a gente vai, de repente, percebendo como que aquilo nos leva? Essa indignação contra essa elite, esse sistema, ela pode gerar dois movimentos que terão resultados opostos, né? Historicamente, consequências opostas. Um seria essa coisa anti-sistema, anti-instituição, essa busca de um atalho, de uma saída fácil, né? Que levaria à tirania, né? Porque você fala, não, todo político, todo juiz, todo empresário é corrupto, então vamos buscar aí um salvador da pátria, né? Uma figura que representa o povo diretamente, que é o povo, é a voz do povo. Esse é o caminho do populismo e da tirania, né? E o outro seria assim, não, nós precisamos realmente de mais transparência, de uma justiça não corrupta, né? E acho que essa discussão é muito atual para o Brasil, de instituições fortes, de um jornalismo atuante, né, que a gente tem visto o papel do jornalismo tanto nos Estados Unidos quanto no mundo inteiro em relação ao caso Epstein e no Brasil em relação ao caso Master, e precisamos então de mais instituições e não de menos. Então vai depender muito do repertório intelectual de cada pessoa, e aí vamos ver o que vai dar no conjunto aí da sociedade, né?